Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aulinha de ciências. Vamos ver um pouquinho sobre rochas e minerais. Minerais são compostos químicos encontrados na natureza em estado sólido, que constituem a grande maioria dos materiais encontrados na superfície ou no interior da crosta terrestre. São os minerais que formam as rochas. Cada mineral tem características próprias como cor, presença ou não de brilho e muito ou pouca dureza. O ser humano utiliza minerais para os mais diversos fins. Na pré-história, alguns já eram utilizados como pigmentos para pintar paredes de cavernas. Na Idade dos Metais, desenvolveu-se a fundição, e minerais como cobre, prata e ouro começaram a ser empregados na produção de diversos utensílios e objetos de decoração. Atualmente, minerais popularmente conhecidos como pedras preciosas são muito utilizados na produção de joias. Minérios. A exploração dos minerais é uma atividade econômica muito importante. Minérios são os minerais que têm importância econômica. O Brasil tem um subsolo rico e é um dos principais produtores mundiais de minérios como ferro, manganês e bauxita. As principais jazidas brasileiras estão nos estados de Minas Gerais, Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os minérios apresentam-se de várias formas. O ferro, por exemplo, pode ser encontrado na hematita, na magnetita e na goetita. Em todos esses minérios há ferro e outros materiais misturados, e é necessário separá-los. Quanto maior a proporção de ferro no mineral, maior será o seu valor. As rochas e seus tipos. Rochas são materiais sólidos que compõem a crosta terrestre. Podem ser formadas por um ou mais minerais. É comum chamarmos as rochas e seus fragmentos de pedras. O estudo das rochas é importante porque auxilia os pesquisadores a compreender melhor as transformações que ocorreram na crosta terrestre e como era o ambiente da Terra no passado. Também traz informações úteis para o desenvolvimento de novas tecnologias. Se observarmos com atenção uma rocha, como o granito, é possível visualizar os diferentes minerais que a compõem: quartzo, feldespato e mica. Em razão de sua dureza e resistência, o granito é muito utilizado na construção civil. Para estudar as rochas, é preciso classificá-las. As rochas são classificadas de acordo com sua origem e podem ser de três tipos: ígneas, sedimentares, metamórficas. Rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas, também conhecidas como magmáticas, originam-se do resfriamento e da solidificação do magma. Podem ser vulcânicas ou plutônicas. Rochas vulcânicas são resultantes do resfriamento e da solidificação do magma, lançado do interior da Terra para a superfície pelas erupções vulcânicas. O basalto e a pedra-pómez são exemplos de rochas vulcânicas. Rochas plutônicas formam-se quando o magma se resfria e se solidifica lentamente no interior da crosta terrestre. O granito, o gabbro e o diorito são exemplos desse tipo de rocha.
Rochas sedimentares. A ação do vento e da água nas rochas faz com que elas sofram desgaste, soltando fragmentos denominados de sedimentos. Por meio da ação de agentes transportadores, eles são depositados em camadas. As camadas de cima pesam sobre as de baixo e as pressionam, compactando-as. O resultado desse processo, que pode levar milhares de anos, são as rochas sedimentares. Calcário, arenito e argilito são exemplos de rochas sedimentares. A argila que compõe o argilito é usada na fabricação de tijolos, telhas e objetos domésticos, como panelas e tigelas. Chamamos de cerâmica todos os objetos produzidos com argila e queimados em um forno para que fiquem resistentes. Rochas metamórficas. Denominamos de rochas metamórficas as que tiveram sua estrutura, textura ou composição modificada pela ação de altas temperaturas e pressões. A origem desse nome vem do grego. Meta significa mudança e morfo, forma. Na origem, podem ter sido rochas sedimentares ou ígneas que sofreram mudanças na estrutura, resultando em um tipo de rocha diferente. O calcário, por exemplo, ao ser submetido a altas temperaturas, transforma-se em mármore, que é uma rocha metamórfica. Outros exemplos são a pedra-sabão, o igneáceo e a ardósia. Ciclo das rochas. Os três grupos de rochas transformam-se continuamente na natureza por processos geológicos que constituem o ciclo das rochas. O resfriamento do magma forma as rochas ígneas, que se alteram quando afloram à superfície, dando origem a sedimentos que podem formar rochas sedimentares. Tanto as rochas ígneas quanto as sedimentares, quando sujeitas à pressão e temperatura elevadas, sofrem modificações e geram rochas metamórficas. As rochas metamórficas, localizadas em grande profundidade, se transformam em magma, reiniciando o ciclo. Os recursos presentes no solo. O principal valor do solo para muitos seres vivos está no fato de ele produzir os alimentos que sustentam a abundância das formas de vida na Terra. Para os seres humanos, especificamente, o desenvolvimento da agricultura foi um passo revolucionário, que possibilitou o desenvolvimento de cidades e civilizações bastante evoluídas tecnicamente. Além disso, podemos citar metais preciosos como ouro e prata, metais não preciosos, mas muito usados em atividades industriais, como ferro e cobre, pigmentos usados na confecção de tintas, água, petróleo, entre outros. A maioria desses recursos está nas camadas mais profundas do solo, conhecidas como subsolo. O solo de países do Oriente Médio, por exemplo, geralmente é rico em petróleo. Como esse recurso é muito valioso, atualmente no cenário mundial, grande parte da atividade econômica desses países se concentra em extrair e processar petróleo. Outros países também se destacam na exploração de recurso de solo, como China, que extrai ferro, carvão mineral, petróleo e terras raras, e Rússia, com carvão mineral, gás natural e petróleo. Todos os recursos provenientes do solo devem ser extraídos e processados com cuidados especiais para não prejudicar o ambiente nem a saúde dos trabalhadores. Os recursos do solo são finitos e podem acabar. Por isso é importante que sua exploração seja planejada e consciente.
Dependendo do método utilizado na extração, a paisagem de um local é alterada para sempre. Petróleo. O petróleo é um líquido negro, viscoso, composto de diversas substâncias e, como dissemos, tem grande valor econômico. Com ele são produzidos gasolina, parafina, óleo diesel, plástico e asfalto. Ele foi formado pela deposição de restos de seres vivos cobertos por sedimentos ao longo de milhões de anos e que sofreram diversas transformações. Essas transformações foram muito complexas e ocorreram por causa da pressão e calor gerados no empilhamento das camadas de solo sobre os resíduos orgânicos. Após extraído do solo, é processado em refinarias, que separam seus diferentes componentes e geram os produtos que utilizamos no dia a dia. O petróleo também é uma fonte de energia, porque alguns de seus compostos, como a gasolina e o gás, são utilizados para gerar energia que movimenta carros ou aquece casas. Especialistas estimam que as jazidas de petróleo mais recentes têm menos de 2 milhões de anos, enquanto as mais antigas teriam sido formadas há aproximadamente 500 milhões de anos. Por esse motivo, o petróleo é considerado um recurso não renovável, ou seja, que não pode ser reposto na mesma velocidade em que é extraído. Além disso, sua extração, transporte e utilização envolvem diversos cuidados, já que é um material perigoso que pode causar danos ao ambiente e à saúde dos seres vivos. O petróleo no Brasil. No Brasil, a maior parte das reservas de petróleo está em solo marítimo em profundidades maiores que as reservas de outros países produtores. Assim, é necessário perfurar o assoalho marinho para alcançar o petróleo. Por causa dessa dificuldade, foram desenvolvidas diversas tecnologias e equipamentos, o que tornou o Brasil um dos países mais avançados em técnicas de exploração de petróleo nos mares em grandes profundidades. O pré-sal é uma área de reserva de petróleo localizada em grandes profundidades, sob as águas oceânicas, abaixo de uma espessa camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. Os fósseis. Os fósseis nos contam a história da Terra. Eles são restos preservados de seres que viveram há muito tempo ou da atividade praticada por eles. Podem ser carapaças, esqueletos, conchas, sementes, ovos, fezes e até marcas de pegadas. Durante a formação das rochas sedimentares, alguns fragmentos de rocha se depositaram sobre restos de seres que viveram há muito tempo, formando os fósseis, por meio de um processo chamado fossilização, que pode ter levado milhares de anos. Por serem registros de seres que viveram em épocas remotas, os fósseis são de extrema importância para desvendar fatos ocorridos na Terra há milhões de anos. Seu estudo nos possibilita saber como eram espécies já extintas e o ambiente do planeta em outras eras. Muito interessante, né, crianças? Este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.